Depois de ameaçar prender quem não aderir ao isolamento social, o governador de São Paulo diz que medidas duras não serão necessárias. O motivo é que o sistema de monitoramento dos celulares apontou que a adesão ao isolamento aumentou. Foi a 59% no domingo de Páscoa. Agora, a PM vai apoiar a vigilância sanitária para orientar e educar os comerciantes que forem flagrados pelo sistema violando o decreto de quarentena. O estado de São Paulo registrou 20 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Entre elas, a de um paciente que tinha sido transferido para o hospital de campanha do Pacaembu. Com os novos registros, o número de casos fatais da doença passou para 608 no estado. Mais de 8.800 pessoas foram infectadas. Os bastidores da prisão de 14 pessoas pelo desvio de 15 mil testes de coronavírus. Entre os presos está o presidente da Associação de Xangai no Brasil, Marcos Zeng. O material estava num galpão no Ipiranga e foi descoberto depois que um delegado da polícia se passou por comprador da carga. E ainda, as histórias de quem se reinventou ou aprendeu uma nova atividade para espalhar solidariedade em tempos de pandemia. Agora, no SPTV. Uma boa noite para você. Depois de ameaçar prender quem não cumprir as medidas de isolamento social, o governador João Dória disse hoje que não precisa adotar medidas mais duras, porque a população de São Paulo aumentou a adesão ao isolamento voluntário. O sistema que monitora o deslocamento de celulares em todo o estado apontou que no domingo de Páscoa a adesão foi de 59%, o que deixa o estado ainda longe da meta de 70%. O movimento nas calçadas não é o de uma segunda-feira normal, mas está longe de ser a cara de uma cidade em quarentena. Na região do Largo do Rosário, na Penha, centro comercial movimentado da Zona Leste, a tarde passou assim, com muita gente nas ruas e nas lojas. O Amarildo, que é segurança de uma farmácia, sentiu a diferença na quantidade de pessoas. De semana passada para cá, você está sentindo que o movimento na rua aumentou ou diminuiu? Sim, não, aumentou sim. Aumentou, né? Aumentou sim. Mas demais ou um pouquinho só? Não, um pouco. Pouco, não quanto antes, né? É uma impressão parecida com a do Valmir. Para ele, o movimento caiu bastante nos primeiros dias de quarentena, mas aumentou na última semana. Sexta, sábado, aumentou muito o movimento na rua, tá? Hoje parece até mais assim, mas tem mais gente também. Tem mais gente. Se nas regiões de comércio dos bairros o movimento foi um pouco maior, o trânsito nas principais vias da capital estava bem abaixo do normal. 0 de congestionamento, segundo a CET. Lentidão só neste trecho da Radial Leste, hoje cedo. O balanço divulgado hoje pelo governo mostra que o isolamento cresceu em todo o estado. Depois de ameaçar com prisão quem descumprisse a quarentena, o governador João Dória hoje defendeu ações educativas para a população. Dória usou como argumento o aumento da taxa de isolamento de 47% no sábado para 59% ontem, mesmo número dos 2 domingos anteriores. Nunca o governo de São Paulo, nunca o governador de São Paulo desejou limitar, impedir ou restringir o direito de ir e vir. A nossa meta é manter este percentual na base de 60% e gradualmente ampliá-lo para chegar a um nível que nos permita, como estamos neste exato momento, de controle sobre o sistema de saúde pública e a saúde privada no estado de São Paulo. O governador anunciou que a vigilância sanitária, com apoio da Polícia Militar e das prefeituras, vai começar uma campanha de educação. Com base nas informações da Central de Inteligência que analisa os dados de telefonia móvel, os fiscais irão até comerciantes que estiverem descumprindo a quarentena para dar orientações e, se for o caso, até advertência. Também será papel da fiscalização dispersar aglomerações nos centrinhos dos bairros ou em praças. Hoje, o prefeito Bruno Covas disse que o fechamento da Praça do Pôr do Sol com tapumes custou R$800 mil e que foi uma ação pontual de efeito pedagógico. É impossível dizer que nós vamos tapumar todas as áreas verdes da cidade de São Paulo. Os subprefeitos estão acompanhando como é que está se dando desenrolar em todas as praças, principais praças da cidade de São Paulo. Haver necessidade, a gente vai fazer em outras, mas por enquanto não há nenhuma meta em relação a fechamento de praças da cidade.
O movimento também caiu nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado. A queda foi de 66% em relação ao mesmo período do ano passado, com redução de 50% nos acidentes e 40% nas mortes. O sistema de monitoramento do governo de São Paulo, que usa dados de movimentação dos celulares, registrou que a adesão ao isolamento social foi maior em outras cidades do estado. Vamos ver no mapa, então, quais foram as cidades que se destacaram. Aqui para você na tela. São Bernardo do Campo, adesão de 60%. São José dos Campos, 61%. Osasco, 62%. Guarulhos, 63%. E Mogi das Cruzes, 64%. O doutor Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Governo do Estado, disse que a meta é chegar a 70% de adesão com a colaboração da população. Ele destacou ainda que os números atuais ajudam a aliviar a pressão na rede pública, que hoje tem mais de 1.700 pacientes internados, quase a metade em UTI. A conclusão disto é que está possibilitando ao sistema de saúde que nós possamos atender da melhor forma os pacientes, especialmente os graves. Eu estou absolutamente convencido que bons hospitais, bem equipados, como são os do Estado de São Paulo, tanto da rede pública como privada, equipes treinadas, equipes protocoladas fazem a diferença no tratamento do doente grave. Dos pacientes com Covid-19 que passaram por tratamento na rede pública desde o primeiro caso, lá no Carnaval, 1.524 deixaram os hospitais curados. Esse número foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Vamos agora ao balanço atualizado do número de mortes e casos confirmados de Covid-19 em São Paulo. Lembrando que esses números são divulgados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde. Subiu para 108 as mortes por Covid-19 em todo o estado, 20 a mais do que ontem. A gente vai ver então aqui no nosso gráfico o crescimento das mortes. Hoje, portanto, 108 mortes. Ontem eram 588. Temos também para vocês o número, vou voltar aqui, 608, falei o número errado, 608 hoje, ontem 588. Agora sim, vamos para os casos confirmados, aqui na tela para você também. Hoje são 8.895, ontem eram 8.750. Uma dessas mortes registradas nas últimas 24 horas foi a de um paciente internado no hospital de campanha do Pacaembu, que deveria tratar casos menos graves da Covid-19. A Prefeitura de São Paulo disse que a morte foi repentina e imprevisível e que, apesar da vítima ser do grupo de risco, se enquadrava nos requisitos necessários para a transferência. No mesmo hospital de campanha, nossos repórteres encontraram hoje um homem buscando notícias da mãe, de 84 anos, que foi levada para lá depois de uma internação no hospital do Campo Limpo. Aloísio veio ao hospital de campanha no estádio do Pacaembu atrás de notícias da mãe. Só não entende por que ela foi trazida para cá. Conta que a mãe sofreu uma queda em casa há pouco mais de uma semana, foi internada no hospital do Campo Limpo e teve alta. Na semana passada passou mal, mas com sintomas que não são típicos da Covid-19. Diarreia e vômito, também a pressão muito baixa. O médico chegou e falou, não, vamos transferir para a ala para internar. Quando foi um dia depois, chegou a notícia que foi ontem, falou, não, a sua mãe de você está muito bem, a gente vai dar alta para ela ou hoje, que era ontem à tarde, ou amanhã cedo. A gente foi hoje buscar ela, chegamos lá, deu a notícia que ela tinha vindo aqui para o Pacaembu. Os registros da unidade de pronto atendimento confirmam que Dona Luísa foi transferida ontem para o hospital de campanha do Pacaembu. Eles descrevem hematomas no rosto. Informam que ela foi transferida devido a quadro respiratório com vários pontos de interrogação anotados. O hospital de campanha do Pacaembu foi montado exclusivamente para pacientes com Covid-19. Dona Luísa tem 84 anos, usa marca-passo para regular o coração, tem pressão alta e diabetes. Ou seja, são vários fatores de risco. O estado dela estava ok, não estava com suspeita de Covid-19. Traz para o hospital que diz que é para cuidar de coronavírus.
Uma pessoa de 84 anos. O hospital de campanha do Pacaembu está com 61 pacientes. Outros 11 devem ser transferidos ainda hoje, aumentando a ocupação para 72 do total de 200 leitos que foram montados aqui. No fim de semana, morreu um paciente trazido para cá. A prefeitura não deu detalhes do caso. Informou que era um homem de 36 anos que sofria de doença de Chagas, um problema que afeta o coração e é considerado um fator de risco. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, dos 1.124 brasileiros que morreram da doença até sábado, 463 tinham algum problema no coração. A Secretaria Municipal de Saúde da capital informou agora há pouco que o caso da dona Luísa será apurado. O drama dos parentes da dona Luísa é o mesmo de uma outra família da zona leste da capital. Desde sábado, o marido de uma jovem de 24 anos não consegue saber como ela está. A moça deu entrada num ambulatório, passou por um hospital e depois foi transferida para o AMB. Sobre isso eu vou conversar então com o repórter Marcelo Poli. Marcelo, boa noite para você. Quais são as informações? Cris, boa noite a todos. Pois é, 2 dias para saber o estado de um paciente é bastante coisa, né? Uma agonia danada. Conversei agora há pouco com o Adilson, que é o marido da Amanda de Souza, de 24 anos. A Amanda, ela passou mal no último sábado, estava com febre e falta de ar. Ela foi para AMA da Vila Cisper, que fica em Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Lá ela fez um raio-x. Nesse raio-x foi constatada uma alteração em um dos pulmões. De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Saboia, na zona sul da capital. Acontece que hoje de manhã, a família recebeu a notícia de que ela havia sido transferida para um hospital de campanha do Pacaembu. Obviamente, a família foi correndo para o hospital de campanha para ter mais detalhes do estado de saúde dela, né? Pois bem, chegaram lá, não conseguiram informação alguma e depois de muito custo descobriram que ela estava sim no hospital de campanha, mas não do Pacaembu, estava aqui no AMB. Mais uma vez, a família se deslocou na cidade, chegou aqui e também não conseguiu informação. Deixaram o celular da família aqui no portão, no bloqueio, e só agora, no fim da noite, ligaram para a família, confirmando que a Amanda está aqui no hospital de campanha do AMB, que ela fez o teste, mas o resultado do teste para a Covid-19 ainda não saiu e que eles voltariam a entrar em contato. Uma agonia danada, viu, Cris? Que história. Bom, tomara que a Amanda fique boa e que não tenha mesmo, que seja negativo. Obrigada, Marcelo. Por nota, a Prefeitura da capital informou que todos os dias, assistentes sociais dos hospitais de campanha contatam as famílias para informar sobre o estado de saúde dos pacientes internados. São Paulo já deveria ter recebido mais de 700 mil kits para diagnóstico da Covid-19. Eles foram comprados da Coreia do Sul pelo governo do estado. Mas houve um atraso e a previsão agora é que a carga chegue na madrugada de quarta-feira. São insumos essenciais para desafogar a fila de teste e dar uma dimensão real da doença por aqui. Vamos acompanhar na reportagem do Bruno Tavares. De onde você está vindo? De lá da região de Interlagos. Cidade de Santa Isabel, de Osasco. Itapecerica da Serra. Esses entregadores trazem as amostras colhidas em doentes para testar a Covid-19. São tantas que o Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência da rede pública, teve que criar um esquema de senha para o atendimento. Por dia, o estado recebe uma média de 1.300 exames para processar. A espera aqui leva de 10 a 15 minutos. Demora mesmo é pelo resultado. Hoje, o diretor do Instituto Butantan disse que há cerca de 15 mil exames na fila. 12.200 deles foram distribuídos para a rede de laboratórios e estão em execução. Até o final da semana, outros laboratórios devem se agregar a laboratórios privados e laboratórios públicos. Com isso, nós esperamos na próxima semana não termos exames represados. No dia 30 de março, o governo disse que até 10 de abril teria condição de processar 8 mil exames por dia. Na última quinta-feira, dia 9, o governo anunciou um novo prazo, 27 de abril. O que provocou atraso, segundo o governo, foi a demora na chegada dos kits com reagentes importados da Coreia do Sul. O governo comprou 1.300.000. A primeira remessa de 725 mil unidades estava prevista para chegar ontem, mas está atrasada, parada em Frankfurt, na Alemanha. Deve chegar na madrugada do dia 14, da quarta-feira, de terça para quarta-feira. Ele saiu da Coreia no sábado e está em trânsito.
Além dos insumos da Coreia do Sul, segundo o Ministério da Saúde, São Paulo já recebeu do governo federal mais de 69 mil kits para o diagnóstico do coronavírus. E ainda outros 106 mil testes rápidos, doados por uma mineradora. Uma das dificuldades para processar os testes da Covid-19 é justamente a demora para importar insumos. Muitos vêm dos Estados Unidos e da China, e a importação leva cerca de 45 dias. Para tentar aumentar a capacidade de diagnóstico da Covid-19, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP estão desenvolvendo outros métodos de análise. O coordenador do projeto explica que o teste desenvolvido na USP tem a mesma eficácia do teste comprado fora, só que com insumos encontrados por aqui. São reagentes que a gente consegue comprar e fazer. E é uma tecnologia que os pesquisadores e cientistas brasileiros já estão acostumados a trabalhar com elas. Inclusive os jovens. Vai ter laboratórios que fazem, hospitais que fazem, universidades que fazem, vão contribuindo com isso. E a gente começa, pelo menos, a ter os números reais da epidemia. É o que todos nós queremos, né? Bom, o professor da USP disse ainda que esse protocolo do exame para detectar o novo coronavírus deve ser publicado em revista científica nos próximos dias. E assim será possível ampliar a capacidade de testagem. A seguir, os bastidores da prisão de 14 pessoas, entre elas 5 chineses, pelo desvio de 15 mil testes de coronavírus no Aeroporto Internacional de São Paulo. E também as pessoas que aprenderam uma nova atividade para espalhar solidariedade em tempos de pandemia. Vamos agora para o trânsito, ao vivo, Radial Leste na sua tela. A gente vê que tem bastante carro, mais do que no começo do isolamento. Temos que ficar em casa. Agora são 7h30, o SPTV volta já. O SP2 está de volta com um furto de testes da Covid-19 do aeroporto de Guarulhos. Uma quadrilha desviava caixas de materiais que seriam destinadas a hospitais de outros estados. E foi presa depois que um delegado se passou por comprador para chegar até os ladrões. A reportagem é do César Galvão. O verdadeiro dono dos testes de Covid-19 prestou depoimento na delegacia do aeroporto de Guarulhos. O empresário importou cerca de 50 mil testes rápidos, que seriam levados para hospitais do Nordeste. Segundo a polícia, assim que ele recebeu a carga e notou a falta de 15 mil testes, foi procurado pela quadrilha. O próprio dono desta empresa já estava em negociações com os receptadores para efetuar a compra da mercadoria que havia sido furtada. 2 delegados se passaram por representantes do empresário e entraram na negociação. No sábado à tarde, o delegado Luiz Guerra entrou nesse galpão no Ipiranga, zona sul da capital. O local pertence a Zeng Xiaoyun, conhecido no Brasil como Marco Zeng, que disse ser presidente da Associação Brasil-Xangai e sócio de 4 empresas em São Paulo. Segundo a polícia, as 15 caixas com 1000 testes cada estavam na sala dele. Mas a negociação foi feita, segundo o delegado, por outro chinês, Fu Zihong. A polícia disse que ele venderia os testes por 3 milhões de reais. Outro delegado, que ficou do lado de fora do galpão, contou que enquanto a negociação ocorria, foi procurado por uma outra pessoa, querendo vender uma carga também de testes que ainda iria chegar ao Brasil. Os testes chegaram da China no dia 8. Os investigadores suspeitam que o desvio tenha ocorrido dentro do terminal de cargas do aeroporto. A polícia vai investigar a participação de funcionários, já que se trata de uma área restrita. Já se sabe que a quadrilha desviou uma caixa de cada lote, para não chamar a atenção. Um policial militar que estava no local também foi preso. Ele disse aos investigadores que alugou o depósito para guardar uma carga de máscaras comercializadas legalmente e que não tem relação com os testes. A polícia encontrou 3 milhões e 200 mil máscaras e vai verificar se a carga tem nota fiscal. No total, 14 pessoas foram presas em flagrante por receptação qualificada. A justiça decretou a prisão preventiva de todas. Um dos motivos é a importância da carga desviada. Está colocando em risco a vida de muita gente. Então, eu acho que não se trata de uma receptação comum, né? Nós estamos falando aqui de uma geração de risco para toda a coletividade. Então, acho que valores maiores estão sendo preservados com a prisão deles.
O advogado de Marcos Zeng informou que entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça para que o cliente responda em liberdade. Disse ainda que Marcos Zeng não comentou nenhum ato ilícito, apenas alugou parte do espaço para uma empresa importadora. Nós não conseguimos contato com a defesa de Phu Zihong. A polícia de Moçambique, na África, prendeu hoje um dos maiores traficantes do país. Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, era procurado pela polícia paulista e estava foragido desde 1999. Ele é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. A Polícia Federal Brasileira conseguiu localizá-lo num condomínio onde estava hospedado em Maputo, capital de Moçambique, e fez a prisão com a ajuda da polícia moçambicana. Gilberto Aparecido dos Santos será enviado para o Brasil, onde ficará preso. Um grave acidente no fim da tarde deixou uma pessoa ferida no Tremembé, zona norte da capital. Segundo os bombeiros, o motorista dessa betoneira perdeu o controle do caminhão, bateu contra um carro e só parou depois que invadiu uma casa. Um homem foi levado para o pronto-socorro do Jaçanã. Ainda não há informação se ele era o motorista ou o morador da residência. Hora da gente saber como é que fica o tempo amanhã aqui em São Paulo. Anny, boa noite para você. Oi, Cris, boa noite a todos. Olha, amanhã a gente vai ter uma tarde quentinha, viu, Cris? A máxima deve chegar aos 29 graus, mas aí a partir da tarde tem previsão de chuva. Não é aquela chuva espalhada, é em forma de pancadas isoladas, aquela que cai num ponto e não no outro. Esse calor de amanhã é um pré-frontal, aquele calor trazido pelo vento quente soprando de norte. Quando a frente fria passar, o vento vai mudar de direção. Aí será o vento frio do sul que passa a soprar e aí sim interferir no tempo aqui em São Paulo, viu, Cris? E essa passagem da frente fria vai fazer a temperatura cair muito aqui na capital? Conta pra gente. Um pouquinho a cada dia. Amanhã, 29 de máxima. Na quarta-feira, ela chega aos 28, com chuva à tarde e à noite. Na quinta, 26 graus, só com garoa à noite, no máximo. E aí, na sexta-feira, aí sim o ar frio vai fazer a diferença, porque o dia começa já friozinho, com 15 graus, e a máxima não deve passar dos 22 graus. Não tem mais previsão de chuva, mas vai ter o frio. Ou seja, Cris, a semana começa quentinha, mas vai terminar fresquinha novamente, como foi na semana passada, né? Maravilha. Bom pra ficar em casa. É, bom pra ficar em casa. Exatamente. Fica em casa. É Boa. isso, até amanhã. Obrigada, até amanhã. O governo do estado anunciou hoje que vai contratar 1.185 profissionais da saúde por um período determinado de 12 meses. As contratações serão em caráter emergencial para reforçar as equipes dos hospitais estaduais no combate à Covid-19. Acompanha comigo aqui, a gente tem essas contratações para vocês no nosso telão, contratações emergenciais. Serão chamados 210 enfermeiros e 50 fisioterapeutas remanescentes de concursos públicos. Eles estão sendo convocados por meio de publicação em Diário Oficial e devem começar a trabalhar já a partir do dia 22 de abril. A gente tem mais informações para vocês aqui na nossa tela. Também foi aberto o processo seletivo simplificado para outras vagas. 20 na área de assistência social, 30 para oficiais de saúde, 245 vagas para médicos e 630 para técnicos de enfermagem. Os interessados poderão se inscrever pela internet de 15 a 22 de abril. Você encontra um atalho na página de São Paulo do G1. A juíza federal Márcia Souza e Silva de Oliveira, da primeira Vara Federal de Campinas, decidiu que cerca de R$1 milhão obtidos em acordo de colaboração premiada sejam destinados à Unicamp para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Essa ação corre em segredo de justiça, mas os colaboradores já depositaram o dinheiro numa conta judicial na Caixa Econômica. O Ministério Público Federal pediu então que esse dinheiro fosse transferido para a Unicamp, que deverá cumprir algumas exigências. Os valores terão que ser aplicados exclusivamente em medidas de enfrentamento da pandemia. O que não for usado terá que ser devolvido. E a universidade tem que prestar contas de todo o dinheiro gasto. Olha só esse exemplo de uma iniciativa simples, mas que pode ajudar a população mais carente a enfrentar as consequências econômicas da pandemia. Moradores de comunidades da Casa Verde, zona norte da capital, se uniram para arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal. Tudo foi doado nessa tarde para famílias carentes da favela do Tubo, que também fica na zona norte.
A pandemia de coronavírus mudou a vida de todo mundo, no mundo todo. Hoje, a gente traz algumas histórias de pessoas aqui na capital que transformaram a crise global em oportunidade. Oportunidade de descobrir uma atividade nova. Oportunidade de ajudar os outros. Oportunidade de se reinventar. Vamos ver a reportagem do Felipe Mancuso. 3.000 máscaras de pano por dia são produzidas na Casa de Costureiras e nesta carreta que se transformou em oficina em Heliópolis, zona sul da cidade. Tudo aqui é entregue para a comunidade. No meio de costureiras experientes, a Salete, que antes consertava as máquinas, agora está aprendendo a produzir as primeiras peças. Tudo que você aprende na vida, nada é perdido, entendeu? E para mim está sendo uma coisa muito boa. Uma primeira vez bordada com um sentimento de satisfação único. Só pelo fato de você estar ali sabendo que você pode estar salvando milhares de pessoas é muito gratificante. A pandemia está fazendo com que a gente mude hábitos, comportamentos e também experimente situações inéditas. O padre Tarcísio, por exemplo, nunca tinha celebrado uma missa com a igreja vazia. Por incrível que pareça, com todas as dificuldades e precariedades da missa realizada assim, estamos atingindo muita gente que jamais tínhamos atingido com uma celebração realizada a portas abertas e com a comunidade aqui presente no ambiente celebrativo. O vídeo do Roberto tocando saxofone na sacada do prédio na Zona Sul reverberou pelas redes sociais. Foi realmente um desejo muito grande que eu senti no meu coração e uma inspiração de levar um pouquinho, né, desse instrumento, que é um instrumento realmente que toca o coração, para os vizinhos. E no final, quem foi presenteado verdadeiramente fui eu. Alguns dias depois dessa apresentação do Roberto na varanda, chegou uma cartinha maravilhosa na caixa de correio dele. Eu vou ler essa cartinha. Hoje foi incrível. Nunca em nenhum condomínio uma pessoa chegaria na varanda e daria um show como você deu. Gostaria primeiramente de te agradecer com um grande obrigado por ter feito a minha melhor noite de quinta-feira do mundo. Você toca muito. Beijos e abraços. Olha que bonitinho. Júlia, de 11 anos. Gabriel, de 7 anos. Como é que foi receber essa cartinha? Bom, até agora eu me emociono, né, quando eu releio essa carta, né? E foi realmente muito emocionante perceber de duas crianças, né? Então são gestos muito verdadeiros, né? Nessa quarentena, o 8º andar acabou virando o lugar mais observado do condomínio. Que lindo, parabéns aí por essas iniciativas. Vamos agora aos comentários nas redes sociais, começando com o Iago. Um absurdo em meio a esse caos. Tem pessoas que se aproveitam disso e roubam os testes para vender. Tem que prender toda essa quadrilha. Fora os equipamentos, máscaras, álcool gel. Ele está se referindo à reportagem do César Galvão, que trouxe para a gente, dizendo de uma quadrilha com 14 pessoas que estava furtando esses testes do aeroporto de Guarulhos. Bom, o SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay, Jornal Nacional, às 8h30. E lembre-se, é importante estar bem informado contra a Covid-19. Tá tudo lá, g1.com.br/coronavírus. Uma ótima semana para você. Te espero aqui amanhã. Até amanhã.